Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tudo bem. Quietinho em casa. E tenho certeza que vocês também, né? Estão quietinhos, porque quanto mais quieto a gente ficar em casa agora, mais cedo a gente vai se encontrar na escola. E tenho certeza que, como eu, vocês também estão, né, morrendo de vontade de voltar. Mas hoje nós vamos para o último módulo da nossa aula de redação, que é o módulo 12, e que trata da importância do narrador. Nós sabemos que toda história ela só existe se tiver alguém para contar essa história. E quem é que conta? É o narrador. Então, o narrador é aquele que conta a história. Bom, agora, esse narrador, ele pode contar a história sobre dois ângulos, sobre duas visões. Ele pode contar uma história que aconteceu com outras pessoas, ou ele pode contar uma história que ele participou, que aconteceu com ele. Então, observe esses dois exemplos simples que eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Um grupo de amigos saiu para passear e eles foram à praia e aproveitaram muito. Aqui, alguém está contando a história que aconteceu com outras pessoas. Agora, essa mesma história, se eu disser assim: eu e meus amigos saímos para passear. Nós fomos à praia e aproveitamos muito. Agora, é a mesma história, só que aqui foi um grupo de amigos, aqui foi eu e meus amigos. Ou seja, eu tenho dois focos narrativos para eu contar a história. O primeiro foco é a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Quando quem está contando a história, ou seja, quando o narrador, ele é personagem, ele participa da história também. Mas eu posso ter um foco narrativo em terceira pessoa. Ou seja, o narrador, ele apenas observou, ou seja, ele contou uma história. Pode ser uma história verdadeira ou uma história fictícia, criada, mas ele não participou, ele contou a história de outros personagens. Agora aqui o narrador participa da história, ele e vários outros personagens. Então, baseado nessa questão do narrador personagem ou do narrador observador, é que você vai fazer a sua atividade de hoje. Lá nas páginas 116 e 117, tem uma história chamada A Espada. A Espada é uma história super interessante do Luiz Fernando Veríssimo, mas ele conta uma história, eu não vou resumir a história aqui não, para não tirar a graça. Ele conta a história de uma família, de um pai, de uma mãe, de um garoto e etc. Aí, ele está contando a história, ele é um narrador ou observador. Eu quero que você leia esse texto com muita atenção, prestem atenção para não ficar dúvida. Você vai ler o texto com muita atenção nas páginas 116 e 117 e depois, lá na página 118, é que você vai fazer a atividade. Que atividade você vai fazer? Você vai recontar a história, colocando diálogos, igual tem nas páginas 116 e 117, só que você vai recontar a história sob a visão de um desses personagens. O garoto pode contar a história, o pai pode contar a história ou a mãe contar a história. Aí você vai imaginar como que a história, como vão mudar os verbos, como vão mudar as situações, porque agora vai ser um dos personagens que vai contar a história, certo? Então você pode escolher qualquer um dos três, pode ser o garoto, pode ser o pai ou pode ser a mãe, ok? Então você escolhe um desses três personagens. Primeiro você vai ler bem a história. Depois de bastante lida, entendida, você vai ver que é uma história curta, interessante. Aí você vai fazer lá na página 118 o número 1, que pede para você recontá-la sobre uma dessas três visões, ok? Bom, eu espero, né, que vocês me enviem esse feedback, né, o exercício feito, até amanhã às 16 horas, até às 4 da tarde de manhã, beleza? E infelizmente eu vou passar para a coordenação os nomes daqueles que não estão me mandando, porque tem aluno que é perfeito. Daqui uma hora eu já estou recebendo, mas outros eu não tenho, né, visto nada. Eu sei que existe um ou outro empecilho, às vezes a mãe justifica, mas no dia a dia todo mundo está entrando bonitinho, né, e fazendo as atividades, tá bom? Então,
Bom dia para vocês, boas ideias, produzam um texto bem legal, com uma letra bem bonita, sejam bem criativos, tá? Fiquem em casa e até amanhã, se Deus quiser. Beijos!